Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quinta aula da missão autodidata, nossa quinta e última aula. Hoje nós vamos falar sobre imersão, exercícios, disciplina e pontos importantes. Então, vamos começar. Para aprender um idioma, precisamos de disposição. Mergulhar em um idioma não é somente uma opção, mas é uma necessidade quando se trata de aprender e ter fluência. Alguns acreditam que somente estando em um país poderiam aprender um idioma, mas isto é falso. Aprendi francês e italiano na República Dominicana e nunca fui para a Europa. Posso ter uma conversa com pessoas que falam esses idiomas tranquilamente. Então é muito importante, gente, a gente tirar esse mito da cabeça. Eu já vi várias pessoas falando isso e a gente precisa realmente quebrar esse mito aí. Você não aprende o idioma somente indo para um país. Pergunte aí para o seu professor, se você tiver um professor aí num curso, ou um professor particular, se ele já foi lá nos Estados Unidos, ou se ele foi em algum país da Europa. Provavelmente não, e ele fala muito bem. Então, gente, vocês podem aprender em casa sim. A imersão é uma das partes mais importantes quando se trata de aprender um idioma, mas pode ser também a mais difícil porque requer paciência e disciplina. Para ter uma total imersão no idioma que você deseja aprender, é necessário ver tudo no idioma em que você quer aprender na medida do possível, né? Assistir vídeos na internet, escutar músicas, assistir filmes e séries, ler textos ou livros, até mesmo mudar o idioma do menu do celular ou de um videogame. Tudo isso aí é válido, né? Não adianta querer aprender um idioma e não se esforçar. O aprendizado de um idioma é um processo que vai tomar horas e horas, mas nem sempre tem que ser algo estritamente rígido. Também pode ser interativo e divertido. O desafio é conseguir se acostumar a usar seu tempo de lazer para ter contato com a língua que deseja aprender. Em vez de simplesmente fazer as atividades que normalmente faria na sua língua materna no seu dia a dia, né? Você pode fazer justamente essas atividades na língua que você quer aprender, ok? Então eu queria falar um pouquinho sobre essas partes aqui. Algo muito importante, gente, que a gente não pode esquecer é que se eu quero ter uma imersão no idioma, mas eu moro no meu país, eu moro no Brasil, como é que eu vou ter uma imersão em inglês? Eu tenho que criar esse ambiente para mim. Claro que eu não vou conseguir falar inglês com todo mundo, né? Na sua casa, ou no seu trabalho, ou na faculdade, mas pelo menos as coisas que eu utilizo, eu vou assistir um filme. Por que eu vou botar o filme dublado? Não faz sentido. Bota ele ali com legenda em português mesmo, se você tiver num nível muito básico, mas se você tiver num nível mais avançado, tudo em inglês, né? E você escuta lá em inglês. Eu vou jogar um videogame, eu coloco em inglês, né? Isso aí é bem fácil. Vou ler um livro, em vez de ler um livro em português, eu leio um livro em inglês, né? Então, crie essa imersão. Vou estudar, vou ter essa disciplina, né? Vou escutar músicas naquele idioma. Em vez de você ficar escutando um sertanejo universitário, um forró lá, o cara falando de pegar não sei quem, vai escutar uma música em inglês e músicas bonitas, tá bom? Tem tanta música aí, aquelas músicas das antigas mesmo, anos 80, que talvez, né, nem todas são tão bonitas assim na letra, se você for investigar, mas tem umas que tem uma letrinha legal e repetitiva, né, que você pode estar repetindo lá a mesma coisa. Então, gente, é muito bom você ter essa imersão, você criar. Então, eu recomendo que você faça algo que fiz quando eu estava no início dos meus estudos de francês e italiano. Encontrar pessoas online de outros países que tenham o interesse de aprender a sua língua materna. Então, a pessoa quer aprender o português e você quer aprender inglês. Ou a pessoa ou você quer aprender italiano e a pessoa fala italiano, ela é italiana, né? Pode ser um website, um aplicativo. Para citar o nome de um aplicativo, posso recomendar o HelloTalk. Pelo menos foi o que eu tinha utilizado naquela época, né? Um conselho que dou é que você procure fazer amizade com a pessoa e não ter conversas entediantes. É muito fácil perder o contato de uma pessoa que se conhece online se tiver um diálogo desinteressante com ela. Ter um amigo estrangeiro é como ter um professor online grátis, né? Então, basicamente, gente, eu tenho amizade com duas pessoas até hoje, né? Desde aquela época, isso já tem mais de 4 anos. E são duas moças, uma é da Suíça, né? Ela fala francês e a outra é da Itália, né?
Então, é legal, a gente se segue no Instagram e se eu quiser conversar com elas, eu tenho essa liberdade, né? Se eu quiser falar em italiano, em francês, eu posso fazer isso. Então, eu recomendo que vocês procurem. Não, e outra dica muito boa, gente. Por favor, não saiam no site procurando 10 pessoas, 15. Não, procurem uma pessoa para cada idioma. Porque aí você pode focar numa pessoa só. Vamos supor, não está funcionando com essa pessoa porque a pessoa, tipo, não fala muito, tem um papo desinteressante, né? Assim, então você aí pode procurar outras pessoas até achar uma pessoa que vai se tornar sua amiga e que vai ter uma conversa constante com você. Isso que é legal. Agora, se você quiser ter 5 amigos, como é que você vai manter uma conversa constante com 5 pessoas que falam, sei lá, inglês, espanhol? Talvez seja difícil. Ao menos você tenha muito tempo em mãos, então pode fazer, fica à vontade. Então, basicamente isso, sobre imersão, né? Você pode ter a sua imersão e algo que vai ser muito importante é justamente a disciplina. Eu já vou falar sobre isso ainda hoje, né? Ainda nessa aula, se Deus quiser. Então, ordenamente, temos muita facilidade sobre exercícios, né? Para encontrar exercícios online. Diversos sites contêm conteúdos ótimos para exercitar suas habilidades linguísticas. Recomendo um exercício bem simples como aquele que talvez seja o verbo mais importante quando se aprende um idioma, o verbo ser. Este exercício consiste em criar frases com um adjetivo diferente por cada pronome. Eu já vou explicar isso para vocês. Gente, tem duas opções, né? Quando a gente fala de exercício, tem mais, né? Mas as que eu vou explicar para vocês são duas opções. Primeiro, você pode achar exercícios online, certo? Eu tenho um exercício aqui de gramática. É legal você fazer. Eu fiz muitos exercícios de gramática quando eu estava aprendendo francês. Eu tinha um livro e esse livro tinha vários exercícios. Me ajudou muito, gente. É muito legal porque você realmente tem que se esforçar para fazer tudo corretamente. Mas também tem exercícios criativos, né? Por exemplo, se eu pego aqui, este exercício nos ajuda a ampliar nosso vocabulário, formular frases simples com o verbo ser e memorizar a conjugação com este verbo de cada um dos pronomes. Vou mostrar um exemplo deste exercício utilizando o inglês, né? Então, se eu pego o seguinte, vamos lá, vou explicar para vocês, né? Usando o exemplo. Eu tenho aqui, ó, I am. Isso aqui é o verbo to be, né? Só que eu não quero só ficar aprendendo o I am, eu sou ou eu estou, né? Eu quero também treinar outras palavras. Então posso combinar com um adjetivo. Happy, I am happy. Eu sou feliz ou eu estou feliz. You are tired, você está cansado. He is tall, ele é alto. Então vocês veem que eu não estou somente colocando ali, escrevendo to be, mas eu estou colocando um complemento. E à medida que eu coloco esse complemento, eu estou treinando, né, o meu aprendizado do idioma, porque eu estou procurando diversos adjetivos. Então isso é um exercício legal para você fazer. Depois nós temos o seguinte: she's nervous, we are angry, you're calm, they're fast. Então a gente tem todos as conjugações aí, né, do to be, ou quase todas. E temos um adjetivo aí para complementar. Então você pode ir mudando. I am, você está dizendo I am happy, mas você também poderia dizer I am tired. Então você pode fazer um rodízio aí de adjetivos. Isso também é interessante, né? Ok, tente encontrar uma lista dos adjetivos mais utilizados no idioma que você quer aprender. Você pode mudar de verbo e criar outras frases com um padrão similar. Por exemplo, você poderia usar o verbo ter e usar como vocabulário nomes de objetos. Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho uma casa, né? É só um exemplo. Este exercício é recomendável para níveis básicos ou para pessoas que têm muita dificuldade com a fluência. Então, se você está no iniciante lá, você vai fazendo isso que vai te ajudar a destravar. Então, gente, agora nós vamos para um dos pontos mais importantes dessa aula, que é a bendita da disciplina. E olha que tem gente que não tem isso, né? Eu diria que talvez eu sou uma delas hoje em dia. Porque, assim, gente, tem duas situações na minha vida. Eu tô sendo honesto com vocês, tô sendo sincero. Na época que eu aprendi francês e italiano, eu tava num momento da minha vida que eu tinha bastante tempo em mãos, né? Nessa época eu nem trabalhava. Então eu podia parar em casa ali, ter aquele tempo legal de estudo, que é uma maravilha para quem gosta de estudar, né? Eu gosto de estudar o que eu gosto de estudar.
Então é isso, né? Eu estudo que eu gosto de estudar. E nem sempre, né, a gente vai poder fazer isso. Tem momentos que a gente tem que estudar algo por necessidade aí, mas enfim. É, só que eu hoje tenho essa situação na minha vida, né? Principalmente o trabalho é algo que toma bastante do meu tempo. Então, às vezes eu tô cansado. Só que se você conseguir essa disciplina, ainda que seja de meia hora, de uma hora, isso vai fazer uma diferença tremenda. Então, por favor, eu te peço, se você consegue fazer isso, não deixe de fazer. Vamos desenvolver esse ponto. Uma ótima atividade é aprender no mínimo 5 palavras novas por dia, né? Você pode memorizá-las de manhã e revisar se ainda lembra delas à noite. Escolha um vocabulário que você provavelmente vai utilizar no dia a dia. Não é recomendável que sejam palavras muito difíceis de lembrar. Não faz nem sentido você fazer isso se forem palavras assim estranhas, né? Então, esse ponto aqui, eu diria que mais, ele vai ser mais desenvolvido por mim do que pelo próprio texto, né? Então, vamos falar sobre disciplina, ok? Então é o seguinte, gente. Procurem ter a disciplina de estudar pelo menos meia hora por dia, certo? Se for de segunda a sexta, ou digamos assim, se você tem mais um tempo no final de semana, você pode aumentar esse tempo no final de semana, mas tem que ter disciplina. Gente, não adianta você querer aprender o idioma e você só querer aprender o idioma e você não ter o contato. Então, eu não estou enganando ninguém através desse curso. Você tem que ter disciplina. Você tem que colocar em prática o que você está vendo no curso e ter essa disciplina. 30 minutos, uma hora, você tem que ter essa disciplina. É extremamente importante. Então, não pense que você vai aprender o idioma se você não estudar. Então, você pode aprender idiomas rápido? Com certeza. Você pode aprender inglês até em, sei lá, 3 meses? Sim, mas se você não tiver disciplina, sinto muito. Então, aprenda sim rápido, de forma bem veloz, porém com disciplina. Você tem que ter o hábito, tem que ter o costume, certo? De estar estudando. Se não for possível todos os dias, de segunda a segunda, pelo menos de segunda a sexta, ou os finais de semana você pega e estuda bastante, e durante a semana você vai consolidando com coisas assim de lazer, certo? Mas você precisa estudar se você quer aprender o idioma. A escolha é sua, porque se você quer aprender inglês rápido, você consegue. Não é uma coisa de outro mundo, gente. Inglês ou até mesmo espanhol, francês, italiano, esses idiomas são fáceis de aprender. O problema é você dizer, eu quero aprender, mas você não estudar. Ih, amigo, aí tá difícil. Não adianta, você pode ver esse curso, você pode se cansar de assistir as minhas videoaulas aí, até as que eu tenho no canal sobre francês ou inglês, que talvez você não vai absorver porque você não está tendo aquela prática. Só que entenda, existe uma recompensa, porque talvez até agora você está achando que eu estou lhe dando uma má notícia. O que acontece? Uma vez você tira esse tempo, vamos supor, cara, eu vou ter o compromisso de tirar 3 meses para estudar pesado, intensamente, até quando eu não tiver vontade eu vou fazer isso. Depois desses 3 meses, você provavelmente não vai precisar nem mais ficar estudando o idioma. Claro, é legal você ter uma certa prática de vez em quando, com certeza, mas talvez aquilo vai estar tão entranhado em você, vai estar tão, né, na sua cabeça, que você não vai precisar ficar lá com aquela disciplina todo dia. Hoje em dia, sendo sincero com vocês, eu não tô parando assim para estudar francês ou italiano do jeito que eu estudava antigamente. Eu posso pegar um vídeo aqui que alguém tá falando francês, italiano, mas eu já aprendi. Então, claro, eu tenho que melhorar, com certeza. Temos que melhorar na nossa fala de qualquer idioma que a gente saiba falar. Porém, a disciplina intensa seria mais para você aprender o idioma. Então, faça isso, ok? Vamos para os pontos importantes. Quando aprendemos um idioma novo, é importante focar em alguns assuntos principais na base, no que será mais útil. A seguir, vou citar alguns temas mais importantes para estudar ou focar, né? Gente, guardem isso. Isso aqui está no YouTube. Então, você tem esse material aqui, ó, à sua disposição, ok? Então, você pode acessar e saber o que você irá aprender, certo? Para você não precisar ficar catando coisas por aí, tá bom? Coisas que você pode estudar, pelo menos de forma gramatical, né? Ó, artigo definido, indefinido, certo? Pronomes, tudo isso é importante, é básico, básico do básico. Então procure os artigos,
eu não sei se agora deu um bug aqui, eu não tô lembrado se no português, porque eu acho que no espanhol vai ter um nome diferente. Eu não sei se o português vai ser determinado e indeterminado. Acho que isso é no espanhol. Então, artigo definido e indefinido. Pronomes, isso é básico do básico, 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 básico. Conjunções, né? As mais comuns. Gerúndio, certo? Então você diria que, por exemplo, o ing, que é o que a gente chama no inglês. Mas o gerúndio é quando você diz, falando, comendo, dançando, ok? Verbos, tá certo? Verbo ser, verbo estar, ter, querer, poder. Basicamente eu posso dizer os verbos mais comuns, certo? Os verbos, isso é algo importante para se estudar. Preposições é algo que também as mais comuns, ok? Pensar somente no idioma estrangeiro depois de sair do nível básico. Gente, basicamente essa parte aqui de pensar somente no idioma estrangeiro quando você vê, por exemplo, um celular, em vez de você pensar celular, você olha para ele cell phone, ok? Não diz, celular, cell phone. Não, cell phone. Você vê um ventilador, em vez de ser ventilador, é fan. Na sua mente você tem o vocabulário no idioma lá que você quer aprender, certo? Isso é importante. Nós devemos procurar manter o foco em falar, mas mais que memorizar meras expressões como bom dia, saudações, despedidas, são tão simples que podem ser aprendidas em 5 a 10 minutos. Seu foco deve estar em criar frases e comunicar. Então, gente, para com esse negócio de querer aprender de uma maneira obsessiva só expressões. Como é que eu digo bom dia? Como é que eu digo boa noite? Gente, isso é simples. Em inglês, good morning, good evening, bom dia, boa noite, acabou, tem mais nada que tirar. Tem uma galera, assim, com todo respeito, né, porque eu não quero criticar o trabalho de ninguém, mas que às vezes vai ficar, eu acho que é confundir na cabeça das pessoas. Tipo, 10 formas de você dizer oi. Pô, cara, não precisa, né? Não é que não seja legal isso, é legal, mas você tem que ter cuidado. Porque assim, esse material, 10 formas de dizer oi em inglês. É legal? Eu não tô criticando você ter esse tipo de material. Até porque a gente provavelmente vai ter esse tipo de material na escola. Mas é interessante você selecionar uma ou duas no máximo que você queira utilizar. Uma formal e uma informal. Acabou. Porque se você quiser aprender tudo ali, cara, eu tenho que saber essas 10. Você vai estar perdendo seu tempo. Não precisa saber as 10. Seleciona o que você se acha mais confortável, que você pode utilizar em situação formal e informal e acabou. Então se preocupe com se comunicar. Isso é que importa, certo? É importante ressaltar que o autodidata deve estar sempre atento aos padrões linguísticos. Existem palavras que têm um padrão e isto pode facilitar memorizá-las. Um exemplo disso seria, por exemplo, vamos lá. No português você diz aceitável, então no espanhol é aceitável. Então olha como essas também vão ser parecidas. Possível, possível, visível, visível, potável, potável. Então tem um padrão aqui. Prestem atenção nessas coisas, pode ajudar muito, né? Porque às vezes tem uma palavra que você pensa, cara, eu acho que vai ser dessa forma que você fala nesse idioma, porque é um padrão. A sua mente ela já faz esse link. E talvez você nunca viu aquela palavra antes, mas você já deduz que aquela palavra vai se falar desse jeito. Porque olha como é parecido. Aceitável, aceitável. Possível, possível. Visível, visível. Potável, potável. Então fiquem atentos a isso. Provável. Isso aqui já é italiano. Probabile. Então, aceitável, accettabile. Acessível, accessível. Contável, contável. Então vocês veem que é um padrão. Tudo isso aqui é um padrão. Em inglês, padrões. Atenção, attention. Criação, creation. Educação, education. Imaginação, imagination. Só tenham cuidado com os padrões, sempre revise se as palavras estão corretas e segue um padrão, certo? Cuidado aí para não ficar falando igual o Joel Santana e dizendo assim, não, tudo vai ser com ation, né? Tá de brincation with me. Você não vai fazer isso, né? Algumas línguas podem ter seus próprios padrões sem conexão alguma com o português. Então, tenham cuidado, analisem aí. No momento do vamos ver, você pode lançar lá o padrão se você não souber o que falar. Mas analisa se está correto. E esta é a nossa conclusão, né? Se você seguir estas dicas e técnicas com disciplina, volto e falo,
pode esperar ótimos resultados em poucos meses. Esta metodologia requer esforço e compromisso. Não é um sistema que vai tirar muito do seu tempo, porém requer constância e interesse do aluno. Faça um teste durante um mês, pelo menos, e siga tudo ao pé da letra e compare seu nível antes e depois. Faça isso que você vai ver os resultados. Este curso tem uma carga horária de 2 horas, porém, após a conclusão deste curso, você pode consultar permanente. Não tem negócio de carga horária, não. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso da Missão Autodidata. Se você gostou, você pode colocar aí nos comentários se está te ajudando, se você achou interessante. E se você gostaria que nós fizéssemos mais cursos, né, virado talvez para o italiano, para o espanhol, para o francês, para o inglês. Se você quiser falar conosco, aí está, né, o WhatsApp, nosso WhatsApp empresarial, temos o nosso Instagram também. E é isso, gente. Até o próximo evento.